Antes de nosso vídeo começar, inscreva-se, curta e compartilhe. As paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade à exposição bíblica da primeira carta do apóstolo Pedro. Nós iniciamos domingo com o versículo 12. Hoje a nossa perícope está do versículo 13 ao 16. Eu vou ler a partir do 12 até o 16, sendo que o versículo 12 nós já expomos domingo, então a exposição será do 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegre exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Ó Deus amado, tua palavra lida diante de nós, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela sua presença real aqui no nosso meio. Obrigado, Deus, por esse privilégio que temos de nos apresentar diante do Senhor, de prestar um culto ao Senhor, um culto racional, ó Deus, e onde o Senhor edifica a igreja do Senhor, onde a igreja participa do culto com os cânticos, com as leituras. O Senhor falando todo o tempo com o seu povo, edificando o seu povo. No entanto, ó Deus, agora nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ó Deus, nós necessitamos ouvir a voz de Cristo. E queremos, então, Deus, pedir que toda dispersação, ó Deus, seja nesse momento neutralizada a partir, ó Deus, das nossas mentes, desde o início do culto, cative ao Senhor. Que as nossas emoções, ó Deus, nosso coração, a nossa vontade, seja todo centralizado na pessoa de Cristo. E todo o nosso entendimento seja aberto para a compreensão daquilo que o Senhor quer revelar para nós nesta noite. Ó Deus, no nome de Cristo, que possamos, ó Deus, estar atento ao que o Senhor irá falar conosco nesta noite. No nome de Cristo e para a glória dele, com perdão dos nossos pecados, nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, é interessante que o tema sofrimento, provação, é recorrente nessa primeira carta de Pedro. Pedro agora ele diz que os servos do Senhor, os verdadeiros servos, eles se identificam com Cristo por causa do sofrimento. E é interessante que nesse tempo aqui, e acredito que não só no tempo dos apóstolos, mas no dia de hoje, a vida do crente tem sido com constante provação. E aí vem então a prova para nós de que de fato estamos nele. Por que isso? Porque, irmãos, a murmuração em meio ao sofrimento, ela desonra Deus. A murmuração em meio a sofrimentos desonra Deus. Então, em vez disso, o crente deve então alegrar-se quando
provado, quando provado pelo ardente fogo da perseguição por causa de Cristo. Perceba, nós precisamos então fazer essa separação. Uma coisa, irmãos, eu estar sofrendo por causa dos meus próprios pecados. Outra coisa, eu estar sofrendo por amor a Cristo, pelo meu testemunho, pelo meu zelo com a palavra, pela minha vida de santidade. Eu posso, então, passar por isso tudo. Essa é a razão para isso. E Pedro, ele diz que é algo maravilhoso. Ele vai dizer, veja, versículo 13, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Irmãos, duas verdades precisam ser destacadas aqui. A primeira é a progressão da nossa identificação com Cristo, e a segunda é a progressão de nossa alegria em Cristo. Eu digo a progressão da nossa identificação com Cristo, porque Pedro aqui ele está afirmando que há uma progressão no que diz respeito à identificação com o sofrimento de Cristo. Quando isso acontece? Pedro vai dizer que quando passamos por dificuldades, e quando pensamos em crescimento na fé, também devemos lembrar que quanto mais avançamos na carreira da fé, quanto mais tempo na igreja, na fé, mais as provações se intensificarão. É verdade que há uma pregação, há um evangelho sendo oferecido a muitos na atualidade, de um evangelho onde o crente não sofre, não adoece, onde eles repreendem a pobreza. Mas a verdade é que quanto mais nos aproximamos de Cristo, quanto mais se aproxima a volta dele, a tendência é a aumentar a perseguição e a passarmos por tempos difíceis. Contudo, devemos ficar atento a algo que Pedro chama a atenção aqui. Ele fala acerca do amadurecimento espiritual. Quanto mais amadurecemos na fé, aí alguém pode dizer, se eu estou mais maduro na fé, então significa que eu vou ficar mais saf, que eu vou administrar mais as questões, eu não vou passar mais por dificuldade, já passei nessa fase. Irmãos, quanto mais amadurecemos na fé, se farão necessárias provações cada vez mais. E pasme, intensas. Infelizmente, a mentalidade de muitos crentes em relação à verdade é exatamente a oposta. Muitos pensam que quanto mais se santificam, quanto mais se consagram a Deus, mais isentos serão de sofrimento. Como Deus fosse obrigado a diminuí-los. Como Deus fosse obrigado a nos poupar por causa do nosso tempo de fé, por causa do nosso tempo de igreja. No entanto, Pedro vai dizer que somos co-participantes do sofrimento de Cristo. E os sofrimentos dele são a medida para os nossos sofrimentos. Então, se por um lado a progressão da nossa identidade com Cristo é tudo isso, a progressão da nossa alegria em Cristo, irmãos, e aí você deve observar que a alegria que deve inundar o nosso coração por sermos co-participantes do sofrimento de Cristo. Começa nessa vida, aqui, as provações, chegará ao ápice na revelação da glória. Isto é, quando ele romper as nuvens, quando ele vier buscar a sua igreja. Então, a aprovação na vida do crente, ainda que se intensifique cada vez mais, nunca será nada de extraordinário. Mas já a alegria que inunda o coração
por se identificar com os sofrimentos de Cristo, cada vez mais nessa vida, em cada situação. E aí Pedro diz que já será algo extraordinário e cada vez maior, até atingir o ápice da glória eterna. Quando ele então surgir nas nuvens, quando ele então ordenar os seus anjos que recolham a sua igreja, assim então nos reuniremos, ou nos reunindo ao seu lado. Ali então estaremos, quando virmos todos os inimigos dele subjugados, e as portas celestiais então se abrindo para nos receber. Então nós podemos então agora sentir quanta alegria invisível, quanto alegria eterna sentiremos. Mas, enquanto esse maravilhoso dia não chegar, o que temos aqui neste mundo, irmãos, é muito sofrimento. E a seguir Pedro então destaca que nem todo sofrimento glorifica a Deus. É interessante a forma como Pedro vai dizer isso aqui. Pedro vai dizer que nem todo sofrimento glorifica a Deus, mas ele usa todos os nossos sofrimentos para a sua glória. Veja, volte seus olhos para o versículo 14. Melhor dizendo, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Pedro está aqui destacando os sofrimentos e eles são inevitáveis. E quais são esses sofrimentos? Exatamente aqueles causados por nossa identificação com Cristo. Enquanto que o versículo 15, os sofrimentos evitáveis, aqueles causados pela nossa desobediência a Deus, aqui os sofrimentos inevitáveis, aqueles causados pela nossa identificação com Cristo, está no versículo 14 e versículo 16, você tem aqui Pedro novamente trazendo aqui a tônica do assunto que ele já discorreu lá atrás, nessa epístola, no capítulo 3. Então agora ele tem em vista a sua própria experiência, que está registrada aonde? Lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 41. Ou seja, o mesmo ensino é dado também por Paulo. Então Paulo vai dizer, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 2, 3, 12. Isto é, porque ele aprendeu essa verdade que foi ensinada diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui na língua grega, é interessante, no texto original, o verbo grego aqui usado está no presente indicativo passivo. Ou seja, é um insulto, é uma ofensa. Ele é usado, tirado, lá da Septuaginta, e esses insultos são lançados a Deus, não são lançados só a Deus, mas também aos seus santos. E quem faz isso são os ímpios. Então, no Novo Testamento, tornou-se associado com as indignidades, com os maltratos que Cristo teve de suportar. Por isso, Pedro, na fala dele, ele fala dessas injúrias por causa do nome de Cristo. Talvez, irmãos, talvez essa deve ser a nossa identificação. Talvez a gente queira mais se identificar com o Evangelho, talvez usando a nossa igreja, usando a nossa teologia, a nossa forma de cântico, enfim. Mas tal deve ser a nossa identificação com Cristo, a ponto de que o nosso nome seja o próprio nome dele. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Paulo está dizendo muito pelo contrário. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Ele diz isso no versículo 16. E aqui a designação, irmãos, que é dada ao discípulo de Cristo, veio a tornar-se nome deles, trazendo sobre nós aqui o nome de Cristo.
Então, perceba, é muito mais do que uma identificação religiosa. É uma identificação com os sofrimentos dele. Ou seja, em sua própria vida, por nós, também nós nos devemos nos dispor, até mesmo morrer por ele. Então, se alguém nos insulta por causa de Cristo, se alguém nos insulta pelo estilo de vida que resolvemos viver, glorificando a Deus com a nossa vida, devemos nos considerar bem-aventurados. Ou seja, a ideia de bem-aventurado aqui é mais do que felizes. Isso é uma verdade, irmãos, que ela não pode ser tirada de nós. E é uma verdade que ela caminhará conosco até na eternidade. Porque sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus. É exatamente isso que Pedro está dizendo. Repousa sobre nós. Então, não vai sair, estará conosco. E aí, irmãos, eu quero que você pense um pouco nessa maravilhosa verdade que está aqui. Sobre nós está o Espírito Santo. É exatamente essa razão aqui que deveríamos nos envergonhar das injúrias e insultos por sermos cristãos. Não, de repente alguém te fala uma injúria, uma calúnia porque você é cristão e de repente você fica bravo, então você paga com a mesma moeda. Em vez disso, devemos glorificar a Deus com esse nome. Agora, qual é a implicação disso, irmãos? Ao nos identificarmos como cristão, haveremos de ser perseguidos. Isso é fato. Isso é fato. Por quê? Porque você vai na rota de colisão. Você vai entrar numa rota de colisão. Você vai ser odiado pelo mundo. Porque os seus princípios não serão os princípios do mundo. A forma de você olhar para o mundo será diferente, porque você estará olhando à luz das Escrituras. Onde o mundo vê ações, maldade, fazendo transferências de culpa, você vê o pecado. Irmãos, os sofrimentos evitáveis, esse que o versículo mostra, são causados pela nossa desobediência a Deus. Então, nós vimos no versículo 13, 14 e 16 que os sofrimentos que devemos enfrentar, na verdade, todo sofrimento nós iremos enfrentar, no entanto, essa separação, os que são causados pelo nome de Cristo, pela sua vida, pelo seu estilo, pela obediência a Deus, mas também aqueles que entram na nossa conta por causa da nossa desobediência a Deus. Veja o que aqui diz o versículo 15 do nosso texto. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios do outro. Aqui é o ponto que Pedro está dizendo, que esses pecados, esse sofrimento, que podem ser evitáveis, eles são causados pela nossa desobediência a Deus. De fato, irmão, será inevitável sofrermos por causa de Cristo. Porém, boa parte dos nossos sofrimentos seria evitado se andássemos de acordo com a palavra de Deus. Então, Pedro está dizendo, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Então, observe que aqui são mencionados pecados que na maioria dos homens tem como repulsivos, ou seja, assassinato, latrocínio, crimes. Porém, aqui é mencionado também
como pecado o ato de intrometer em negócios de outro. Interessante, né? Talvez algo que a gente não perceba o dano, o mal que está por trás disso. Se intrometer em negócios de outrem. Algo aparentemente corriqueiro, bem mais simples que outros 3 pecados mencionados nessa lista, se você for comparar, logicamente. Contudo, um intrometido na vida alheia acaba com o sossego de todos. Pedro está dizendo, pois não, contentando em se intrometer em assuntos alheios, esse tal é como uma praga que vai disseminando, que vai caluniando, boatos, destruindo reputações. Algo bem diferente daquele amor que cobre multidão de pecados. E é exatamente isso que é ordenado a todos nós. Quando ele vai dizer no versículo 8, acima de tudo, porém, tem amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Meus irmãos, diante dessas verdades, diante de tudo que foi dito aqui, do versículo 13 ao 16, eu começo a fazer algumas aplicações fazendo umas perguntas retóricas, logicamente. A primeira pergunta é: você está passando por um sofrimento? Se a sua resposta for sim, eu pergunto: esse sofrimento é por causa de Cristo? Ele é por causa da sua fé? Se sim, então, você deve então louvar a Deus por isso. Não somente isso, você deve saltar de alegria, deve exultar de alegria. Este é um privilégio que somente os verdadeiros filhos de Deus têm. Uma marca dos verdadeiros filhos de Deus. Em Romanos capítulo 6, Paulo escreve: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Antes da glória vem uma vida de sofrimento. É verdade que muitas vezes nós somos muito ávidos em tentar camuflar isso, tentar não enfrentar isso. Atribuir isso ao azar da vida ou qualquer outro tipo. Irmãos, o caminho que conduz à glória eterna é apertado. O próprio Cristo vai dizer, está registrado em Mateus capítulo 7, 14, é uma porta estreita. Então você deve lembrar de que você estiver crescendo na graça, você estiver crescendo na comunhão com Deus. Você também pense de que as provações também poderão aumentar. Dessa forma, quanto maior for a dor, a sua dor, que a sua alegria em ser identificada com Cristo seja também maior, pois somente a alegria de Cristo nos dá paz. Somente ela nos faz com que sejamos capazes, irmãos, de vencer, de lidar com as dores, de lidar com os sofrimentos desta vida. Porque sem Cristo é pior ainda. Mas com Cristo, Ele nos capacita a enfrentar, a vencer isso. Porém, se os seus sofrimentos são causados por pecados, nada há do que se alegrar. Muito pelo contrário, meu irmão. Você deve se quebrantar em arrependimento diante de Deus e suplicar-lhe o perdão. Não há outro caminho a ser seguido aqui a não ser esse. Abandone o pecado.
Não há virtude alguma em sofrer por causa de pecados cometidos. Muito pelo contrário. O evangelho todo, aplicado para o homem, ele revela que o homem foi chamado para glorificar a Deus. Mas nesse caminho, nós vamos encontrar os dissabores da vida. Mas mesmo, independentemente do que estamos enfrentando ou passando, devemos lembrar de que o amor de Cristo por nós foi maior. E foi Ele que nos salvou. E Ele nos capacita, irmãos, a suportar o sofrimento dessa vida com alegria indizível. Porque um dia estaremos no céu com o Senhor e lá não haverá mais sofrimentos. Mas enquanto estivermos aqui na vida, na terra, nós enfrentaremos. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique em nós a sua palavra.